caso volte em outro assunto. Então, vamos lá. Isso aí, ó, então, inclusive, Alessandro, isso eu gostaria que o pessoal prestasse muita atenção, que esse vai mudar bastante a forma como Minas aplicava, né, e como doravante a gente vai atender. E deixando bem claro aqui, antes da gente entrar nos pormenores, então, só para ver o que aconteceu, a deliberação 248, ela, né, ela mandou voltar o prazo previsto na resolução 789, lá no artigo 2º, no parágrafo 3º. Então, o que está valendo hoje? Qual é a redação da 789 que está em vigor hoje? O processo de habilitação ficará ativo pelo prazo de 12 meses da data do requerimento. Essa é a legislação que está lá. Essa mesma redação que foi dada pela resolução 168 lá atrás. Minas Gerais, vocês não sabem disso, a gente usava data do cadastro, depois passou a usar a data do exame médico, tinha aquele segundo reinício que acabava ninguém entendendo nada, quando é que o segundo reinício ia aproveitar, quando não ia, ficava uma regra tão complicada que acabava todo mundo ficando perdido. Então, o Detran, doravante, o Detran vai aplicar as mesmas regras que a maioria dos estados brasileiros. Então, vamos lá, então, para ficar muito claro, devagar, para todo mundo entender que isso é muito importante. Vamos começar a falar, então, o mais tranquilo. Data do cadastro, quem fez inscrição até o dia 31 de 12 do ano passado, de 2021. Quem tinha um processo aberto até o final do ano passado. Todo esse pessoal, todo mundo, todos os candidatos, eles terão que concluir seu processo até o dia 31 de 12 desse ano, de 22. Todo mundo, todos os candidatos que fizeram inscrição até 31 de 12 terão que concluir seu processo até 31 de 12 de 2022. Candidatos que nesse ínterim o exame médico venceu antes do dia 31 de 12, perde o processo. Então, primeira regra é essa. Ficou claro, Alessandro, sobre essa primeira regra? Dentro dessa primeira regra aí, quando você fala todo mundo que é até 31 de 2 de 2021, ele tem até 31 de 12 de 2022, desde que o exame médico não vença. Isso. Se o exame médico está vencendo no meio do ano... Perde o processo. O processo encerra o exame médico ele é preliminar, o exame médico. Ele tem que estar valendo. Tá. Outra pergunta também, que você ficou incomodado, Alessandro. Toda mudança, um ou outro vai perder. Quem fez inscrição, deixou para fazer inscrição dia 31 de 12, para não pagar o reajuste, fez exame. Ele pegou 10 anos de exame médico, ele vai ter até dezembro agora para tirar a carteira. Entendi. Claro. Tá. Não, ok. Eles não têm reinício de processo, não tem reinício de processo para quem fez inscrição até 31 de 12 de 2021. Não tem reinício mais para esses candidatos. Certo. Bom, essa regra está claro lá. Agora vamos falar dos novos candidatos. Essa é a mudança pesada aí, ó, muito. Ó. Quem fez inscrição a partir do dia 1º de janeiro de 2022, como fica doravante? Eles terão 12 meses, um ano, igual está lá. Mas tendo em vista uma portaria antiga do Denatran, a portaria 429 de 2011, que fala que o Detran poderá prorrogar por mais um ciclo, nós vamos adotar essa prática também. Mas com uma condicional, com uma condição. Venceu os 12 meses, ele não tirou carteira, ele vai ter até 30 dias. Venceu 12 meses, então ele vai ter mais um mês para ele requerer o segundo prazo. Se dentro de 30 dias ele não fizer a solicitação, ele vai perder todo o processo. Certo? Então, 12 meses. Fez 12 meses. Ele pediu, dentro de 30 dias, o Detran vai dar mais 12 meses para ele. Obviamente, se o exame médico, porque tem exame médico também que é limitado, o cidadão tem algum problema de saúde, se o médico reduzir o exame médico dele, o exame médico é o principal, tá, gente? Vamos lá, Alessandro, pode começar a perguntar. Tá, então essa aí é uma mudança
né? Muito considerável. Grande. Só que aí você fala 30 dias. Então, vamos pegar um exemplo fictício, né? Eu abri meu processo no dia 3 de janeiro deste ano, né? Porque começou no dia 1º. No dia 3, segunda-feira, eu abri meu processo, 2022. Vamos colocar aqui, vou anotar aqui também seu exemplo. 3 de janeiro de 2022, você abriu o seu processo. Eu não consegui me habilitar, e lá no dia 3 de janeiro de 2023, esse processo completou 12 meses. O que vai acontecer com ele inicialmente? No dia 3 do 1, ele vai ser bloqueado, travado. Ele vai ficar travado. Aí do dia 3, eu tenho 30 dias para solicitar uma prorrogação. Com pagamento de taxa, a taxa que vocês já estão acostumados a pagar. A taxa de então, eu tenho que pagar uma nova taxa. Uma taxa. É como se fosse um reinício, então, vamos dizer assim. Reinício. Tá. E aí, quando eu fizer essa solicitação, se eu fizer dentro dos 30 dias, eu reativo por mais 12 meses. E se eu não fizer... Passou 12 meses, Alessandro, o cidadão não tirou carteira, zera tudo. Zera tudo. Tá. E se eu não fizer dentro desses 30 dias essa solicitação? Zera tudo. Tá. Então, nesse caso fictício, eu teria até, teoricamente, até o dia 3 de fevereiro de 2023 para solicitar a prorrogação. Do contrário, eu estou abrindo mão daquele processo de habilitação. Isso. Muito claro, Alessandro, tem que ser passos para todo mundo. Gente, agora só tem essa regra, não tem mais que vai aproveitar, não vai. E outra coisa muito importante que nós colocamos lá, Alessandro, quando der 1 ano, o certificado tem que estar cadastrado. Tá, essa é uma outra pergunta que várias pessoas já estão fazendo. Quando chegar no dia 3 de janeiro de 2023, eu só vou poder revalidar etapas certificadas? Etapas certificadas. O aproveitamento vai ser do certificado e do exame médico. Dentro desse exemplo. Prova de legislação vai ter que fazer de novo. Nós vamos aproveitar cursos cadastrados e exame médico psicotécnico. Ou seja, é praticamente a mesma regra do reinício, com essa diferença de que não vai poder acontecer mais de uma vez. Mais de uma vez, vai ser uma regra única, todo mundo vai estar sabendo, tranquilo, não tem estresse. Tá. Então, eu aproveito só se eu tiver certificado. Isso quer dizer que, se o Alessandro, que começou no dia 3 de janeiro de 2022, se ele não se habilitar até o dia 3 de janeiro de 2023, ele pode pedir uma prorrogação e só vai prorrogar aquela etapa que ele está certificado. Ou seja, ele passou no teórico, ele prorroga, mas tem que fazer outra prova. Ele não perde o curso. Se ele já tinha feito 10 aulas práticas, essas aulas ele não aproveita. Não aproveita. Tá, então esse é um outro ponto que fica esclarecido. Como que vai ser feita essa solicitação de prorrogação? Mediante o sistema meu, vai mediante o pagamento da taxa. A solicitação do pagamento. Foi até uma pergunta boa, eu vou ter que ajustar se vai ser da confirmação do pagamento, talvez você poderia me falar, mas se a pessoa pedir no 30º dia, né? Vou ter que confirmar se vai ser no pagamento da solicitação da taxa ou da confirmação do pagamento. Só esse detalhe que eu vou dar uma alinhada aqui. Porque aí existe aquela situação. É só pagar a taxa ou ele vai ter que fazer uma solicitação formal? Isso vai ser... O pagamento da taxa vai ser automático, tá, Alessandro? Eu não tenho que fazer uma solicitação formal no sistema ou na Ciretran. Hoje em dia, se já paga a taxa, você já roda, o sistema já faz essa reinício automático. Mas hoje, quando a gente precisava fazer reinício, eu tenho que pagar a taxa e ir lá e fazer o comando do reinício, senão não é feito automático. Não vai precisar, não. Vai só confirmando o pagamento, é garantido. Não. Eu só vou confirmar, que acabou tendo uma dúvida aqui, que se, às vezes, o cidadão no 30º, até o último dia, ele pode solicitar a taxa, mas tem que ver se vai ter que cair o pagamento. Só isso que eu vou dar um ajustezinho aqui. Tá. Outra questão, até foi feita a pergunta que eu não lembro quem fez agora. A pessoa pode... acho que a minha analista já está assistindo. Tem que estar paga. Ela colocou, mas apagou. Mas vamos esperar um pouquinho. Tá, aí, se ela responder, você passa. Mas um outro ponto.
falta 20 dias para completar os 12 meses. Eu não consigo tá. fazer. Alessandro, vamos corrigir aqui? Vamos corrigir? Vamos Sim. só voltar nesse detalhezinho aqui, que ela está escrevendo um negócio aqui. É porque a gente está desenhando isso agora com a Prodente, tá, Alessandro? Nós estamos construindo isso agora, é novo. Eu acabei de demandar para a Prodente, então meus analistas estão. É bom que ela está assistindo também aqui. Então, que poderia ser automático, mas num primeiro momento, ela está me falando aqui que vai precisar requerer. Tá? Vai precisar requerer. Vai ser aquele mesmo comando, aquele mesmo botão. Mesmo comando, a taxa tem que estar paga. Mas isso aí depois nós vamos. Num primeiro momento vai ter que requerer, mas depois nós vamos tentar automatizar isso, tá? Cair no pagamento, isso não deixar para um aperfeiçoamento, pagou, vou tentar gerar, mas no princípio está me colocando aqui que tem que pagar e requerer. Então, dentro dos 30 dias, tem que pagar e requerer, tá? Tá. Eu posso antecipar essa solicitação? Ou seja, antes que complete 12 meses, falta ali 20 dias. Mas, por exemplo, por que você solicitaria... Falta 20 dias e não tem exame, não dá tempo de eu fazer as aulas práticas, porque falta muito pouco prazo e eu estou ali, acabei de passar no teórico, por exemplo. Aí falta 20 dias para completar 12 meses. Se eu não concluir tudo, eu vou ter que refazer. Então, é muito mais prático para mim fazer a solicitação da prorrogação e, dentro dessa prorrogação, né, dar continuidade com o resto do prazo que eu tenho. Pode, sem problema nenhum. Mas aí o que acontece? Olha só para você entender. Você pediu, vai dar 12 meses e abre 12 meses. Ah, tá. Mas você acha que é possível criar uma regra? Ou seja, qual que é o prazo que eu posso antecipar isso? Porque, por exemplo, quando a pessoa passa no teórico... Isso aí eu acho que a gente não precisa criar essa regra, não, Alessandro. Porque isso fica difícil criar uma regra que cada candidato... às vezes, por 60 dias para mim é muito, para você é pouco. E eu acho que não tem que criar essa regra, não. Eu acho que não tem necessidade. Mas antes da pandemia, Wagner, existia uma regra no sistema que quando eu fosse marcar a prova teórica, se faltava menos de 30 dias, ele nem aceitava marcar a prova teórica. Não, isso aí eu tirei isso aí, tá, Alessandro? Eu tirei essas regras e tudo. Não tem regra nenhuma, não, tá? Tá tudo aberto. Ah, tá. Entendi. Tá. E então, se eu quiser antecipar esse segundo prazo, eu vou poder, então, fazer isso? A princípio? Pode. Agora a pergunta, por que os candidatos anteriores a 2022, nesse caso, boa parte deles serão prejudicados? Sim. Porque se a gente pegar um candidato que começou em novembro... Nesse caso, é o que eu falei com você. Com toda a regra nova, por exemplo, na pandemia, eles ficaram todos beneficiados. Exame vencido e legislação tudo vencido aí... todo mundo foi, então, quer dizer, lá eles gostaram, né? Então, toda transição, uns perdem, outros ganham, né? Não, eu concordo, mas aí a gente tem um cenário. Aqueles candidatos que iniciaram o processo no final de 2021, eles iniciaram o processo com uma realidade, sem saber que teria essa mudança. E aí vamos dizer que ele iniciou o processo em outubro de 2021. Esse candidato, ele não foi beneficiado em nada, pelo contrário, né? Ele vai perder... essa prorrogação. Mas isso aí mas é o exemplo que eu te falei. E aqueles candidatos com o exame EAD, está tudo, legislação tudo vencida, eles foram favorecidos com a pandemia. Então, essas implantações novas, uns ou outros, é o ajuste mesmo. Esses casos, quem fez inscrição no final do ano passado vai ter só um ano. E outra, se você for olhar direitinho também, Alessandro, a resolução é clara, fala só em 12 meses. A portaria 429, que fala que o Detran ele é faculdade, é uma faculdade nossa, querer ou não. Eu não obrigo o Detran a prorrogar, não. Então, eles não estão perdendo nada. Então, os 12 meses que a 789 contempla, eles vão ganhar. Agora, a outra portaria que dá um prazo, isso é se o Detran quiser. Então, ninguém está sendo prejudicado em nada. Alguns estão sendo beneficiados, mas ninguém está sendo prejudicado. Não, ok. Então, vamos até o Arnaldo citou aqui que antes da pandemia, a gente podia fazer o reinício com 60 dias, né? Fazer com 60 dias antes de vencer o processo, né? Então, hoje você falou... Isso, eu já falei com você que não tem mais isso, não tem mais esses prazos mais, não. Não, ok. Então, ou seja, cada um vai ajustar de acordo com a realidade e a necessidade. O grande ponto aí é o grande cuidado que
tem que ser feito que, se não for solicitado dentro dos 30 dias, ele perde todo o processo, não tem como reverter isso, né? Então, esse é uma grande preocupação, até para os próprios FCs aí. E aí passa, né? Você tem que ter a taxa paga e compensada no sistema, para o sistema reconhecer. Então, seria fundamental, Wagner, que o sistema fizesse isso de forma automática. Porque... Então, Alessandro, isso eu até falei com a minha analista, está até assistindo aqui. Nós vamos fazer, mas como está muito em cima, mais para frente a gente vai conversar, mas no primeiro momento a gente vai fazer do jeito que está assim. Eu dei para eles tem um dia que eles estão com. Um dia e meio que eles estão. Foi muito recente que eles estão com essa norma nossa. Então, eles têm que construir, estão trabalhando e tal. Mas nós vamos evoluir mais à frente. Mas o ideal vai ser automaticamente, sim. Mas isso aí vai ser um aperfeiçoamento mais à frente. Não, ok. Até porque isso aqui, o efeito prático disso vai ser só no final desse ano, né, Wagner? Porque, exatamente, principalmente quem iniciou o processo a partir da semana passada, né? Então, é só no final ou seja, lá para novembro, dezembro, é que vai começar a ter esses casos de reinício aí por mais 12 meses. Agora, esse segundo prazo de 12 meses, Wagner, quando você fala aí que ao pedir, conta 12 meses sem ganhar esses dias a mais ou a menos. E se eu demorar 29 dias para pedir a prorrogação, eu vou perder esses 29 dias? Não vai perder, não. Vai abrir 12 meses para você. Então, de qualquer forma, vai abrir mais 12 meses. 12 meses. Tá. Não, ok, então. Então, ficou uma regra muito clara em termos de entendimento, se ela vai, né, talvez prejudicar alguns, mas ficou bem claro aí, acaba com aquela discussão, né, de como é que funcionam os reinícios. Ou seja, qualquer candidato que tem data de cadastro até 31 de dezembro de 2021, ele tem que concluir o processo de habilitação dele até 31 de dezembro de 2022 ou até vencer o exame médico, se o exame médico vencer antes. Certo? Positivo. Se os candidatos iniciaram o processo a partir de 1º de janeiro de 2022, eles têm 12 meses a partir da data daquele processo, prorrogáveis por mais 12 meses. Desde que ele solicite dentro de até 30 dias após os 12 meses. Isso aí. Isso? E aí essa solicitação através do pagamento de uma taxa que é a mesma, né, que era feita anteriormente. Isso. Perfeito, Alessandro. Não, ok. Então, em relação a isso, em termos de informação, isso aí ficou muito claro. Como eu continuo aqui não podendo voltar às perguntas, e aqui eu vi que já chegou, né, inúmeras perguntas, vou tentar aqui trazer aqui algumas questões específicas. O Glauber, na verdade, é o que foi falado, né? Ou seja, o candidato que venceu os 12 meses já estava na direção. Ele tem que fazer como era antigamente. Ele solicita mais 12 meses, refaz a prova teórica, porque ele já tem um certificado teórico, e volta para a direção. Se ele já tinha um certificado de direção, ele já volta para a direção fazendo a prova também? Ou ele tem que refazer a direção de qualquer forma, Wagner? Alessandro, desculpa que eu estava conversando com a minha analista aqui. Fala de novo. Eu já tenho os 2 certificados, teórico e prático, mas eu não concluí o processo, eu não me habilitei. Completou os 12 meses. Eu vou lá e faço o requerimento de mais 12. Você vai fazer a prova de legislação, depois você continua no direção. Já continuo direto para a prova de direção também. Os certificados serão mantidos, os que estão certificados. Porque a portaria 429 fala que a gente aproveita os cursos. Ok. O Adriano e outras pessoas, né? Quem fez a inscrição ali no dia 30 de dezembro, né, vai ser prejudicado. Vai contar a data do cadastro ou a data do exame médico para essa data de corte? O pessoal, o passivo vai contar a validade, o processo vai encerrar dia 31/12. A gente não vai olhar nada. O passivo, a regra nossa é 31/12/22. Se o exame médico estiver até lá, dessa data zera tudo. Entendi. Então, um candidato que fez só o cadastro no final do ano, ele entra no passivo. Passivo. Não se fala mais de controle de data assim para fins de prazo e data de exame médico. É data do cadastro.
Não, ok, então. Então, ou seja, esse, mais uma vez, né, essa janela para solicitar esses mais 12 meses é uma janela que tem que se tomar muito cuidado em relação a isso. O Lucas está perguntando sobre a LDV. Quando eu faço uma nova solicitação, na verdade, a partir de agora, a LDV vai vir com validade de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses? Não, como é que vai funcionar a LDV? Vai ser de 12 meses. Então, quando eu solicitar mais 12... Porque não tem, vai ser 12 meses. Não sabendo que você vai querer continuar, você vai habilitar, não vai dar nada. É 12 meses. Quando ele solicitar um novo prazo, ele tem que solicitar uma nova LADV também. Outra LADV. Ok. Como que fica o processo AB? Alguma diferença? Não, a regra é a mesma. A regra, nesse caso, é da mesma forma. Não mudou nada. A regra das categorias são as mesmas. Tá. Aproveitando aí, aqui, na verdade, as perguntas estão todas ligadas a esse ponto, né? Um ponto importante, Wagner, é porque as pessoas associam o processo de habilitação à validade do exame médico, que é de 10 anos. No processo, enquanto candidato, na verdade, em momento algum, a não ser que o médico dê um prazo menor do que 2 anos, que isso vai ser levado em consideração. Isso, exatamente. Perfeito. Se o médico der 1 ano e meio, por exemplo, então, ele pode só até que fim desse 1 ano e meio. Ele não pode requerer mais 12 meses, porque aí vai dar 2 anos. Perfeito, Alessandro. É isso mesmo. Não, ok, então. Ô Tarcísio, eu não sei, essa janela, eu não sei se isso é uma regra, né, nos outros estados, como é que funciona, mas, na verdade, Minas Gerais é o único estado que se fazia esse reinício, né, por diversas vezes, né, até 5 anos. O resto do país, todos eram processo 12 meses, prorrogáveis por mais 12. Tanto é que muitas vezes, quando você tinha um aluno indo para outro estado, quando ele levava o processo, por exemplo, para São Paulo, e esse processo já tinha mais de 1 ano, esse processo não poderia ser transferido porque estava além do prazo. Então, Minas Gerais, nesse caso, ele está meio que se adequando ao resto do país, né? Considerando, claro, né, o que era antes da pandemia e que o resto do país também já praticava antes da pandemia. Então, essa é uma situação em que está se agindo como está dentro, né, da resolução. Até então, a gente não, vamos dizer assim, né, a gente não achou nenhuma posição diferente, até para se questionar, porque o Detran ele tem que aplicar a regra, né? Então, ou seja, a resolução ela não traz isso diferente. Está se discutindo aí, né, uma mudança na resolução, aí pode ser que essa mudança traga um novo cenário. E a gente tem um cenário aí, né? A pandemia está aí, a gente está tendo aí um número muito grande de pessoas, né, com Covid, apesar que com a vacina, né, o cenário está um pouco diferente, mas a gente não sabe se o Senatran agora, né, vai trazer alguma mudança aí, se a gente tiver um novo cenário em termos de pandemia, ou até mesmo com a mudança aí da própria resolução. A Jucimara me mandou algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Mesmo se tiver exame certificado prático, Jucimara tem que fazer a prova. A prova é igual ao reinício antes, tá, gente? Não mudou. Então, em relação a essa questão do pedir o prazo, é igual era antigamente. Ou seja, ele tem que solicitar, né, o novo prazo e fazer a prova teórica e volta para aquela etapa que ele já tem certificado, isento, né, se ele já tem certificado de fazer as aulas, se for o caso. A Roberta... No caso, o exame teórico. Sempre o exame teórico, nesse caso, ele vai ter que refazer. Então, nesse caso, ele não tem nenhum caso, né, Wagner? Nenhuma situação que ele fique isento do exame teórico se ele tiver que pedir um novo prazo. A questão de quem fez matrícula em outubro, em qualquer outro período muito próximo, né, ele não vai ter essa possibilidade aí desse segundo período, infelizmente. Depois do segundo prazo, o exame médico também perde a validade? Rafael, quando você falou, Wagner, que eu fiz olha só. Pedido... Deixa eu explicar um pouquinho, pode deixar uma coisa bem clara aqui, porque muita gente já chegou, muita gente me perguntando, Wagner, onde você falou, onde você está escrito que o exame médico perde a validade? Que o processo, lá porque a 789 fala um processo ativo, aí dá uma margem de interpretação.
Mas quando você faz quando você lê a portaria 429, ela fala lá quais são o que pode ser aproveitado, ela fala o exame médico e o psicotécnico. Se a portaria fala que pode ser aproveitado, subentende-se que ele perde o processo de validade. Então, o exame médico só vale 10 anos ou 5 anos, assim, só para quem conclui o processo de habilitação, quem tira a carteira. Entendi. Ou seja, se ele não concluir o processo dentro desses 24 meses, zera tudo e ele começa... Zerar tudo. Efetivamente do zero, né? Zera tudo. Nós não vamos deixar nada no sistema. Não, ok. Na verdade, a Isamara fez essa questão ainda associando a Covid, a Isamara. O problema é que tomar medidas em função da Covid não cabe aí aqui, não é nem defendendo, né, o Detran, mas não cabe ao Detran, cabe a uma decisão do Senatran, porque quem estabelece as regras é o Senatran. Eu entendo que com esse novo cenário, cabe-se uma discussão ao Senatran, de fato, para que ele possa trazer novas regras. Aí caberia ao Detran adequar isso, né? Mas não o Detran, e sim ao Senatran essa eventual discussão. Eu imagino que se esse cenário se persistir, né, desse número crescente de casos, né, que tem, né, motivado, inclusive, o próprio governo do Estado agora, né, e vários órgãos, né, voltaram com as legislações aí para o trabalho remoto, em função, né, dos casos, então pode ser que a gente tenha um novo cenário, mas o cenário de hoje é este. O grande problema é que esse cenário de hoje ele vai impactar na prática só no final do ano. Seja para quem já está em processo em andamento, seja para quem iniciou agora. Então, até o final do ano a gente tem aí, né, como diz, muita água para rolar ainda embaixo da ponte e a gente não sabe como que vai acontecer. Mas vamos acompanhar isso o tempo todo para ver. Wagner, processo AB. A gente sabe que existem alguns problemas no processo AB, que é aquela questão, né, de não poder fazer as duas provas simultaneamente e algumas outras questões. Existe alguma previsão de melhorias nesse sentido? Então, Alessandro, existe sim. A equipe da Prodege vem conversando com isso há algum tempo. Mas o que acontece? Toda hora chega uma coisa nova, cara, umas mudanças novas, acaba a gente parando o projeto nosso e tendo essas emergências. Por que eu estou falando? Chegou agora, tem a carteira social para a gente mexer, tem esse processo agora que dá processo de habilitação, que é uma medida muito grande, tem a reciclagem preventiva, que agora nós estamos adotando também. Então, um processo, vai um processo atrás de processo, acaba a gente encostou um pouco a AB. Nós evoluímos conforme nós já vimos, mas tem que evoluir mais. E esse projeto, a gente poder fazer as duas no mesmo dia, já está na Combi, o outro analista da Prodege. Nós vamos evoluir, mas então está pegando que devido a tantas mudanças, a gente anda um pouco apertado, mas vai evoluir, mas eu não vou te dar uma data precisa ainda. Outra questão, duas pessoas fizeram a pergunta aqui, a Lívia, o Júnior também. A pessoa que está no processo AB, ela concluiu a primeira habilitação e aí venceu os 12 meses. Como que fica? A regra é a mesma, Alessandro. Então, nesse caso, mas aí ela vai fazer o reinício. Quando a pessoa faz inscrição AB, ela tira uma e não é habilitada ainda não, ela é candidata, não muda nada. Tá, só que o que vai mudar? Aí tá. Deixa eu até ver se... A pergunta é se depois de um ano vai continuar só na outra categoria. A questão ela vai perder essa habilitação que ela já conquistou, vamos dizer assim? Essa aí eu acho que a gente não... Olha para você ver o cenário, né? O Alessandro, AB. Aí atingiu 12 meses agora, e eu tirei só a A. E eu estou no meio da AB, eu não comecei a B ainda. Se eu requerer mais 12 meses, como é que fica a que eu já fiz tudo? Peraí que eu estou trocando a figurinha. Isso aí realmente, tá vendo? São cenários diferentes, porque são coisas que às vezes passa... É novo. Mas peraí, me dá um minutinho que eu vou só alinhar com a minha analista aqui. Ok. Na verdade, a gente sabe que isso vai ser ajustado ao longo, né? Mas esse é um cenário que deve acontecer, né, em vários momentos. Né? A pessoa solicita duas categorias, conclui uma. Então, assim, dependendo da situação, ela vai ter que decidir, né? Abrir mão ou se ela vai poder continuar, né? Que aí vai depender do como o Detran vai... Oi.
Tá vendo? Essa pergunta dela aí foi quem fez essa pergunta aí foi a... Foi a Lívia Júnior, pelo menos 2 pessoas me fizeram ela aqui. Nós estamos discutindo, que eu acho que vai ter que esperar um pouquinho, gente. Eu vou ficar te devendo essa, pode ser? Essa resposta ainda não. Ô, Alessandro, eu vou te falar, mas você passa para esse pessoal tá te. Essa eu tenho que. Não, eles estão ouvindo, inclusive. Não, mas é uma pergunta que a gente vai né, refazendo, Wagner, até porque isso fatalmente, você imagina, a gente virar para o candidato e falar com ele, ó, o negócio é o seguinte, aquela carteira que você já tirou, você vai perder ela agora, né? Então, ou seja, porque isso aí vai mudar muito na posição, né? Ó, você tem a opção aqui de abrir mão, e aí vem a segunda pergunta em cima dessa, né? Porque se vocês falarem que ele vai perder, ele tem que saber quando que ele vai poder abrir mão disso, né? Dessa segunda categoria, para não perder tudo também, né? Porque senão corre o risco também dele não conseguir fazer isso a tempo, e aí ele acabar sendo prejudicado 2 vezes, né? Então, peraí, vamos ver. Nós estamos trocando a figurinha aqui, vai estar essa aí realmente, essa aí não vou ter resposta agora, não. Esse assunto das 2 categorias, apesar de ainda, né, a gente está com talvez um número não tão grande, mas é um assunto que precisa ser talvez olhado com um critério aí muito específico, porque pode trazer um impacto muito grande, né, Wagner? Tá. Alessandro, essa aí da AB eu posso até acionar a doutora Lagoa, mas é bom a equipe nossa sentar para a gente analisar com um pouco mais de calma. Não, seria interessante talvez olhar com mais critério, né, até para trazer uma resposta, né, mais detalhada para a gente, se for possível. Tá. Alessandro, então, eu gosto de responder tudo, mas essa aí realmente... Bom que chegou a pergunta sem resposta, né? Essa não vai ter resposta no momento, tá? Mas amanhã talvez a gente já converse, bate o martelo sobre isso aí. Tá, ok. Aqui perguntaram sobre a portaria que traz... Na verdade, quando você cita a portaria 429, Wagner, essa portaria é a portaria do Detran? Não, do Denatran. É uma antigona que está em vigor. Ela foi publicada logo após a 168, lá em 2011, eu acho. Entendi. Então, algumas pessoas perguntaram a portaria 429 do Denatran. Deixa eu ver aqui, alguma outra pergunta. A Vanusa está fazendo uma pergunta, e voltando um pouco lá na mudança, sobre aquela questão da pessoa, no meio do processo, cometer uma falta gravíssima. Existia aquela deliberação lá, mantém aquelas regras, Vago? Houve alguma mudança? Não existe a deliberação 37. Então, se eu já estou em processo de mudança de categoria e cometo uma falta gravíssima... Tem direito de continuar, inclusive o sistema já é todo preparado para isso, viu, Anderson? Isso, o sistema ele já, na verdade, via Ciretran, ele está preparado para fazer a marcação do exame. O Wilson até trouxe, a portaria da Denatran 429 de 5 de maio de 2011, tá? Maurício e outras pessoas que perguntaram. A Roberta está perguntando por qual motivo ela tem que refazer o exame teórico. Na verdade, eu imagino que essa portaria, eu não vou, assim, não sei se o Wagner pode responder, mas não sei se essa portaria esclarece isso, né? Não, a portaria não. O que acontece? Vence o processo de habilitação, você tem que dar uma coisa técnica, a gente tem que alimentar a base nacional. Aí vem uma data de cadastro, é como se estivesse fazendo nova inscrição. Aí vai ficar a data de inscrição, com a data de um exame anterior. É uma cronologia que a gente tem na BCA, entendeu? Por isso tem que fazer o exame de novo. E também essa é a decisão também. A prova isso é no Brasil inteiro, tá? Não é coisa de Minas Gerais, não, tá? Entendi. O Júnior está trazendo uma situação aqui que a gente já teve outros relatos, Wagner, assim, já trouxe essa discussão, que algumas clínicas estão trazendo uma validade do exame menor, né, do que o estabelecido. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre essa questão dessa validade? Sim, olha só, posso falar assim, olha só, o que acontece?
o médico, o psicólogo, eles têm autonomia por resolução de poder dar um prazo inferior. Mas, quando eles dão um prazo inferior ao estabelecido, normalmente o cidadão tem que saber. O médico tem que falar assim, ô Alessandro, eu vou te dar você 2 anos em vez de 10, porque você tem, você tem uma visão monocular. Então, você tem que ser comunicado. Você tem que sair de lá ciente que você tem. O que não pode acontecer, que chegou ao nosso conhecimento, o médico, você está apto, viu, Alessandro? Você vai embora, o cara te dá os 2 anos, 3 anos. E isso não pode, não pode. O médico tem autonomia? Tem. Mas para ele restringir, o cidadão tem que ser comunicado o motivo da restrição dele. Tá, então, esse é um ponto importante, ou seja, cabe ao médico determinar qual que vai ser a validade dentro das regras. Então, ele tem autonomia de 10 reduzir para 2, para 3, desde que ele torne claro para o candidato o motivo disso, né? Isso. Tá. Isso, e esse tornar claro, tem um procedimento, ou seja, isso tem que ser só falado, isso consta no laudo. Alessandro, o procedimento é o cidadão tomar ciência disso. Não pode, num cara ser pego de surpresa. Uai, mas não tem problema nenhum. Eu não tomo remédio, por que 2 anos? Não pode, é isso. Agora o médico tem que ser muito claro com ele. O procedimento é ser informado. Olha, você tem uma diabetes alterada, eu vou te dar você só 2 anos. Ah, doutor, não, porque isso é perigoso. Ele tem que ser informado. Não, ok. Deise, na verdade, quando você fala aí da falta gravíssima, não é na adição, é na mudança. Na adição não há esse problema, não, até porque a adição não tem essa regra aí do número de infrações. Na mudança, sim. Mas se eu estou com o processo já aberto e cometo uma falta, ainda assim eu continuo podendo utilizar aquele processo. Tá? A questão aí, Valdemir, ele pode, né, vamos dizer, receber essa carteira que ele concluiu. A dúvida é se ele for perder, ele vai ter que solicitar isso antes de atingir os 12 meses. Então, assim que o Wagner esclarecer como que o sistema e como que o Detran vai tratar essa questão das 2 categorias, aí o procedimento que os CFCs vão ter que criar vai ser baseado nisso. Se entender que, ao final dos 12 meses, aquela primeira categoria que ele concluiu e não concluiu a segunda, porque ele ainda continua sendo candidato, ele vai perder, então ele solicita, abre mão da outra e recebe, e depois teria que fazer uma adição, né? Então vamos ver como que o Detran vai se comportar em relação a isso, para aí sim a gente depois definir como que a gente vai atuar, né, junto aos CFCs. Quando algumas pessoas relatam aqui em relação à clínica, gente, lembrando que o médico ele tem que seguir todo um protocolo, todo um procedimento. Então, um ponto importante, e aí assim, até para... infelizmente, o CFC hoje ele absorve tudo de todo mundo. A verdade é essa, né? Principalmente por ser o interior. Então, a pessoa que tem uma reclamação da clínica, ele vai no CFC. Ele tem uma reclamação da Ciretran, ele vai no CFC. Quando, na verdade, cada um tem que ir aonde, né, ele compete. Então, se o cidadão, se o candidato, se o condutor, ele se sentir lesado, né, ele questionar o procedimento, seja de a clínica, ou seja de onde for, ele tem que procurar o órgão competente, não o CFC. O CFC não tem autonomia de, por exemplo, estabelecer com a clínica que ele tem que aumentar a validade. Então, fica uma sugestão, né? Se o candidato chegou no seu CFC e falou assim, olha, o médico me deu 1 ano só e não me falou nada, simplesmente colocou lá no papel. Cabe ao candidato ir na Ciretran e fazer uma reclamação formal para que a Ciretran abra um procedimento contra a clínica, não contra, na verdade, esclarecimentos para a clínica, para o médico, porque o médico vai ter que esclarecer por que ele fez aquilo. Mas quem tem que fazer isso é o candidato, porque, na verdade, a clínica atende o candidato e não o CFC. A gente acaba sendo ali, né, o intermediário disso, porque, principalmente no interior, que isso é muito comum, mas a gente tem que mostrar para o aluno também que ele tem que buscar o caminho dele, porque senão a gente acaba